Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. Meu nome é Diogo Borges e hoje vamos falar sobre a previsão para maio de 2026. É um mês também muito interessante, não tão intenso como foi o abril, porque realmente o abril foi único, especial, teve coisas assim realmente diferenciadoras, mas maio também tem as suas propostas que eu vou-te contar já a seguir. E uma delas é muito especial, porque maio tem duas luas cheias, que é uma coisa que não é muito normal, mas tu vais ver aqui no vídeo que vão acontecer também em maio. Primeiro, lua cheia, dia 1. Então, este vídeo está a ser gravado dia 30, amanhã, dia 1, nós vamos ter a lua cheia, vamos arrancar o mês de maio com esta lua cheia, sol em touro, lua em escorpião. Muito podíamos dizer sobre estas lunações, mas luas cheias são sempre momentos de tensão, onde dois temas são polarizados. Nós temos, por um lado, o sol em touro, que representa o sol sendo um princípio que organiza, que traz vida, que traz alegria, que traz reconhecimento, liderança. O Sol é sempre essa figura central, tal qual como é no sistema solar. E a Lua representa então os movimentos mais coletivos, por exemplo, o povo, também representa o lado subjetivo, o lado emocional e os hábitos que muitas vezes nós optamos inconscientemente. Então, ao mesmo tempo que nós temos aqui um Sol em touro que representa a importância de dar valor, trazer consciência e buscar energia a coisas mais palpáveis, materiais, concretas, que nós possamos dar coisas que nos tragam sustentação e segurança. Ao mesmo tempo, muitas vezes podemos ser confrontados e assaltados ou desafiados por memórias e hábitos e padrões que estão a trabalhar de uma forma inconsciente e que nos remetem para situações e ambientes onde nós estamos acostumados. Eu vou aproveitar esta alunação para trazer um exemplo muito prático de uma consulta que eu estive a fazer há relativamente poucos dias, que é exatamente isto. Às vezes nós sabemos de coisas, temos consciência, aprendemos sobre, temos certezas, mas muitas vezes optamos de uma forma diferente, porque os nossos hábitos estamos habituados, estamos acostumados a escolher, a optar, a decidir por muitas vezes padrões que são fruto de medos e são fruto de proteções que vamos criando todos ao longo da nossa vida. Então aqui temos uma lua cheia para perceber exatamente isso, de que forma é que me permite, por exemplo, receber, aproveitar, usufruir e de que forma é que eu também conto-me histórias que não me deixam ter exatamente essas experiências que me acabei de referir. Por isso, dia 1 de maio, começamos logo e com o pé direito, dia trabalhador, temos este confronto, esta tensão no céu. Depois, no dia 3, nós temos o Mercúrio a ingressar em Touro. Para quem não sabe, ele fez este percurso, não é, de Carneiro, como agora o Sol estamos em Carneiro e tudo mais, já falamos em Abril. E de dia 3 a dia 17, o Mercúrio vai estar em Touro de maio, entenda-se. O Mercúrio neste momento está muito rápido, ele está a acelerar, está num movimento muito rápido, e então em poucos dias vai passar um signo inteiro. E Mercúrio está ligado, entre tantas outras coisas, à forma da informação comunicar, aos comerciantes, aos negociadores, ou aquelas pessoas que fazem negócios, não é? Tem tudo a ver com a questão do Mercúrio e tem tudo a ver com esta ideia de nós podemos, por exemplo, dividir ou multiplicar ou expandir o entendimento e a comunicação. E é muito curioso que durante este período que o Mercúrio está em Touro, provavelmente vamos dar prevalência, vamos ver a prevalência de todas estas temáticas, por exemplo, de negociações, optar-se por caminhos ou por soluções que já estejam testadas, provadas e que sejam muito mais contáveis do que imprevistas. Quando nós temos Mercúrio em Carneiro, ou como temos a prevalência em Carneiro, se calhar às vezes o improviso é o melhor caminho. Quando Mercúrio, que nos fala então desta capacidade negocial, transita para Touro, o conhecido é o melhor caminho, as referências que já têm é o melhor caminho, o provado é o melhor caminho, já chega a tentar fazer coisas de uma forma alternativa e muitas vezes é frustrante, dá muito mais prevalência para aquilo que eu conheço, para aquilo que é habitual, para aquilo que eu domino, para aquilo que eu estou habituado, tipicamente associado a um touro, que é um signo de terra fixo, de dar-nos esta necessidade, ou simbolicamente representa esta necessidade daquilo que nós já estamos acostumados, habituados e que nos dá uma forma, nós já provamos a solução, que aquilo funciona de uma forma que nos é agradável. Temos estas duas propostas, Sol em Touro, Mercúrio também em Touro, mas o Mercúrio, durante este período, está aqui com uma tensãozita, porque ele está muito próximo do Sol, mas vai haver aqui um período que eu vou já contar a seguir, que este Mercúrio vai ter uma grande, grande predominância, mas vamos ver nos próximos slides. No dia 5, nós temos aqui Marte quadratura a Júpiter. Se calhar do mês de maio é um dos temas, é um dos dias, vai haver mais para a frente, mas é um dos dias onde pode haver mais tensão.
Por um lado, nós temos Marte, que representa a combatividade, a tudo o que é bélico, tudo o que é guerra, tudo o que é desafio, tudo o que é clivagem, quebra do padrão, muitas vezes através do uso da força, através do uso de rasga, não é? Através da determinação de querer fazer as coisas de uma determinada forma, Marte realmente tem esse princípio de rasgar, de fazer e de acontecer, sem propriamente ter um princípio pacífico ou que leve em consideração os danos colaterais. Então temos este lado de Marte que representa esse lado mais bélico. Ao mesmo tempo, nós, por outro lado, melhor dizendo, temos Júpiter que representa aquilo que é agradável, aquilo que é pacífico, e muitas vezes está ligado a figuras, por exemplo, ligadas à igreja ou ligadas a altos conhecimentos, as pessoas que têm um grande domínio sobre um assunto ou que podem ser muitas vezes consideradas inspirações ou alguém sábio. Então aqui, dia 5, nós temos Marte quadratura a Júpiter, como eu acabei de dizer, então pode ser realmente mais desafiante para essas figuras de Júpiter, que o Júpiter representa, durante este período. O que é que isto também, de uma forma mais pessoal, pode desenvolver e simbolizar? Muitas vezes, nossas crenças podem ser assaltadas por impulsos que não são aqueles que nós gostaríamos. De um exemplo muito prático, imaginando que nós temos valores e damos primazia àquilo que para nós é a nossa tribo, a nossa família, os nossos laços, os nossos vínculos, e por vezes pode haver qualquer coisa que de alguma maneira meta isso em causa e que nos traga aqui algum desafio que nos faça validar e valorizar ou repensar as coisas de outra perspectiva. De uma perspectiva mais macro, como eu acabei de dizer, pode ser realmente uns dias mais delicados para pessoas que têm esta incumbência de Júpiter, ou que são simbolizados por Júpiter. Pessoas ligadas à religião, pessoas ligadas ao conhecimento, ou pessoas que são, de alguma maneira, orientadoras da nossa sociedade. Aqui temos aqui esta tensão associada. No dia 6, o Plutão vai ficar retrógrado. E ele vai ficar retrógrado até dia 15 de outubro de 2026. Plutão está aqui no princípio de Aquário, assim no seu movimento de vai para cá, vai para lá. Plutão é um planeta muito lento, ele demora muito tempo, vai demorar muito tempo em Aquário. Ele, para quem está assim um bocadinho mais afastado, ele entrou em Aquário em 2025, definitivamente. Começou neste percurso do vai não vai e agora vai começar a andar uns grauzinhos para trás, depois para uns grauzinhos para a frente, durante 21 anos, onde Plutão vai ficar em Aquário. Então, durante este período, durante este processo, temos aqui Plutão no seu movimento de retrogradação. Sol conjunto a Mercúrio, ou melhor dizendo, Mercúrio conjunto ao Sol. E exatamente aquilo que eu estava há pouco a dizer quando mostrei o primeiro slide do ingresso de Mercúrio em Touro. Mercúrio, mais uma vez, fala da nossa capacidade de entender, de partilhar e de comunicar com a realidade que está à nossa volta. A conjunção com o Sol, uma grande, na astrologia tradicional, vou dizer desta forma, quando os planetas estão muito próximos ao Sol, eles desaparecem, não na astrologia tradicional, isto é na astronomia. Se eu olhar para o céu neste momento, não vou encontrar lá Júpiter porque ele está dentro do halo, perdão, não vou encontrar Mercúrio porque ele está dentro do halo do Sol, ele está dentro da luz do Sol. Então todos os planetas que estejam próximos desaparecem aos nossos olhos porque eles estão na influência, no brilho, na luz do Sol. Isto faz lembrar aquelas pessoas que são tão radiantes que apagam todas as outras que estão à sua volta. Que eles são o centro das atenções. Qualquer pessoa mais introspectiva desaparece ao lado dessas figuras, dessas pessoas que são super entusiasmadas ou super entusiastas, super magnéticas, super alegres, super divertidas. E a mesma coisa acontece em proporções diferentes, obviamente, no céu, quando os planetas passam próximos ao Sol. Mas há um momento desse caminho onde o Mercúrio e qualquer planeta que passa no centro do Sol tem prevalência, tem predominância e tem destaque. E nós aí chamamos Casimi. Então, os planetas que passam 17 minutos, entre numa hora 17 minutos do Sol, e por favor, eu estou a dizer minutos, não estou a dizer graus. Então, é realmente um período muito curto, basicamente é sensivelmente um dia, que vai ser neste dia 14, mais ou menos das 10 da manhã até às 21 horas, salvo erro, até às 20h59. Então nós temos aqui algumas horas onde Mercúrio ganha as honras do Sol porque passam no seu coração. Então a capacidade de nós termos insights, nós conseguimos passar a nossa palavra, das coisas funcionarem melhor, nós temos capacidade de projetar a nossa autoridade, ganham primazia durante este período. Então, de alguma forma, vamos pensar, é como se dentro da astrologia nós tivéssemos esta ideia. Os planetas, quando estão a aproximar-se, estão na influência do Sol, ficam meio esturricados, queimados, ocultos, e de repente, quando eles passam exatamente no centro do Sol, eles têm um momento de primazia, um momento de realce, sentam-se no coração do Sol, sentam-se no trono do Sol e só dão uma forma reis por umas horas. E é isso que vai acontecer então dia 14 de maio para o Mercúrio. Por isso,
Isto tudo para dizer, se tu precisares de ter algum insight, se precisares de promover alguma ideia, se precisares de começar alguma coisa, se precisares que Mercúrio te abençoe com algumas perspectivas ou com uma capacidade de influenciar pessoas com ideias positivas, então se calhar pode ser realmente muito interessante aproveitares dentro deste período, este dia 14, aproveitando que o Mercúrio está a Casimi. Vamos então ter uma lua nova passado 2 dias, não é? Estamos dia 16, então lua nova em Touro, acabou exatamente de acontecer este casimi que eu acabei de explicar, e nós temos aqui a conjunção ou a conexão, para quem é mais leigo, do Sol e da Lua, exatamente no grau 25 de Touro. Luas novas são sempre bons momentos para nós começarmos algo na nossa vida, darmos um primeiro passo, lançarmos as sementes, momento com criar uma ideia, trazer alguma coisa para a matéria, ainda para mais quando nós estamos a falar de um signo de terra como Touro. De todos os signos do zodíaco, se calhar o Touro é aquele que são mais próximo à ideia de enraizamento, de trazer para a raiz, de dar forma, não é? De concriar, de estruturar, da matéria, porque é um signo de terra fixo. Terra fala-nos daquilo que é concreto e material, e fixo traz uma ideia de concentração, de conservação, de manter. Então, se nós precisamos trazer coisas para a nossa vida que nos tragam segurança, conforto, estabilidade, se precisamos de coisas que a nossa vida que nos tragam pacifismo, calma, serenidade, se precisamos de coisas que, na nossa vida que nos façam aproveitar melhor cada dia, cada momento, então pode ser realmente esta lua nova de dia 16 de maio uma excelente oportunidade para tu lançar as sementes para poderes criar algo, um hábito na tua vida que te traga esta estabilidade, este conforto. Claramente que mediante o teu mapa, casa a casa, circunstância a circunstância, mapa a mapa, isto por acaso até pode ativar outras propostas, outros temas do teu mapa concreto, mas cabe a ti, se souber da astrologia, fazeres isso ou procurares um profissional. Por exemplo, eu também faço consultas a outros colegas meus que te possam dar uma forma de trazer essa consciência de que é que esta alunação te pode trazer a ti particularmente, mas de uma forma geral, a alunação de Touro representa realmente esta proposta, este tema, esta oportunidade de trazer para o mundo das formas coisas que nos tragam satisfação, conforto, estabilidade e segurança, que são 4 frases, 4 temas intimamente associados a este signo. Mercúrio vai entrar num dos seus signos de domicílio. O que representa Mercúrio em Gêmeos é que Mercúrio e Gêmeos têm uma empatia muito grande a nível simbólico. Eles dois falam linguagens muito similares, então Mercúrio pode expressar todo o seu potencial e todas as suas características no signo de Gêmeos. E, basicamente, aqui é uma ótima oportunidade para estabelecer novos pontos de comunicação, aprender novos conhecimentos, difundir mensagens, fazer negócios, conhecer pessoas, interagir, socializar, porque Mercúrio em Gêmeos, então, é um dos sítios mais confortáveis para Mercúrio estar e que permite realmente esta interligação, esta conexão. Como o Urano está ali no princípio de Gêmeos, quando o Mercúrio passar a ingressar em Gêmeos, exatamente, nós vamos ter aqui a conjunção de Mercúrio-Urano. Então, há aqui um princípio mais imprevisto, mais instável, mais inconformado, mais alternativo durante estes primeiros dias que o Mercúrio está em Gêmeos. Depois, possivelmente, o Mercúrio fica um pouco mais quieto na sua inquietude típica geminiana. Então, aqui é basicamente entre a diferença entre ter 120 e 140 ou 150 de intensidade, se nós pensássemos. Durante o princípio, pode realmente dar aqui um impulso grande para querer fazer coisas e aprender coisas diferentes e distintas, e depois, progressivamente, à medida que o Mercúrio vai caminhando assim de Gêmeos, vamos ver a consolidação e concretização dessas mesmas propostas, desses mesmos temas. É muito interessante nós aqui, quando aproveitando, para quem quiser aproveitar estes ingressos de Mercúrio em Gêmeos, é uma ótima oportunidade para nós pormos os bons porquês na nossa vida que nos façam questionar. Gêmeos opõe-se a Sagitário, e Sagitário é o signo das certezas e daquilo que nós acreditamos, às vezes de uma forma dogmática, às vezes de uma forma convicta, depende da perspectiva. E Mercúrio é aquele planeta que nos faz pôr em causa, fazer boas perguntas e perguntar os bons porquês. Então, se tu estiveres a precisar de novas ideias, não te escuses, não aproveita esta oportunidade para te fazer bons porquês, pode ser que realmente traga outras novas perspectivas a ti e à tua vida. Vamos avançar para Marte em Touro, e se Mercúrio ficou confortável em Gêmeos, Marte em Touro fica desconfortável, fica em exílio. Então Marte é o signo da guerra, da combatividade, da força, da determinação, da imposição da vontade através, muitas vezes, das armas ou de qualquer forma de persuasão que nos faça conquistar e adquirir ou superar aqueles desafios.
Se Touro, que é um signo da estabilidade, do conforto, da calma, da serenidade, de alguma forma não é um terreno fértil para o bélico Marte. Então, durante o período que Marte está em Touro, então é um momento entre o dia 18 de maio e dia 28 de junho, é um momento onde Marte tem mais dificuldade em exprimir esse lado explosivo ou bélico, mas ao mesmo tempo pode ser impulsivo. Uma das coisas, um mito da astrologia, que as pessoas que não conhecem astrologia muitas vezes têm que Touro é pacífico, até certo ponto. Então, às vezes, nós podemos pensar quase uma panela de pressão. Se nós tivermos, se o pipo fechar, se a pressão acumular de uma forma quase explosiva, então de repente aquilo que parecia inerte torna-se explosivo, aquilo que parecia sossegado torna-se um vulcão. Tudo isso acontece, não é? Então, da mesma forma que pode acontecer com Marte em Touro, se calhar a incapacidade de ir aliviando a pressão e a tensão, pode tomar proporções muito grandes e drásticas. Então, durante este período que Marte está em Touro, e se tu tiveres prevalência desses temas, tenta ir pondo escapes e válvulas para não deixares que a pressão e a tensão se acumulam a um ponto depois de não ter caminho de volta, já não haver caminho de volta e só o único caminho provavelmente será da explosão entre coisas mais extremas. Por isso, durante este período que Marte está em Touro, tenta ir aliviando, tenta ir suavizando, tenta ir descontraindo, porque é muito, muito importante durante este período. Agora, e não stresses pessoas que são muito pacíficas, que isso pode, de repente, pode-se virar o bico ao prego. Vênus em Caranguejo é um sítio interessante para Vênus, porque Vênus representa aquilo que é pacífico, amoroso, belo e dócil. É pacífico, a nossa querida Vênus traz esse lado da harmonia, da serenidade, do conforto, do amor, das relações. Em Caranguejo, que é o signo de água, subjetivo e emocional, que nos faz, também fala deste mundo da conexão. É um terreno muito fértil para ter Vênus e durante este período, dia 19 de maio até dia 13 de junho, nós vamos ter esta querida Vênus, esta bela Vênus, a passar neste signo muito interessante para ela. Então, muito interessante para podermos aproximar de pessoas que transmitem ou que nos transportam para um universo de acolhimento, que nos trazem segurança, que nos dão suporte, que nos dão um colo, para nós podermos também exprimir-nos a nosso lado mais artístico, dando primazia às emoções, aos sentimentos, para podermos criar universos e expressões criativas baseadas exatamente nesse mundo da subjetividade. Então, durante este período é muito interessante tudo o que Vênus representa de alguma forma ser bafejado por estes temas. Então, se fores criativa, aproveita. Se fores poética, aproveita. Se gostares de relacionar com outras pessoas, aproveita este período que Vênus está em Caranguejo, porque é um signo muito interessante para Vênus. E, ou melhor, mas atenção, porque vai haver aqui um tema que ele vai ficar com a quadratura a Saturno, nós vamos já falar a seguir, que aí será um ponto um pouco mais desafiante para Vênus, mas tirando a quadratura com Saturno que vai acontecer ainda este mês, nós vamos ter aqui todos uma boa oportunidade para trabalhar a amorosa Vênus, as relações amorosas pacíficas e cordiais na nossa vida, desenvolvendo sobretudo a importância do apoio dos laços íntimos. Vênus em Caranguejo fala-nos de eu amo quem me parece família, eu dou suporte ou eu tenho prazer com pessoas que me dão segurança emocional. E se tu precisas desenvolver esses assuntos, olha, se calhar é uma boa altura para aproveitares entre dia 19 de maio a dia 13 de junho. Sol ingressa em Gêmeos, o último signo da primavera, aqui no hemisfério norte. Já falei bastante de Gêmeos quando falei do ingresso do Mercúrio em Gêmeos. Gêmeos é o signo de ar, que está ligado a um lado mais intelectual, relacional, lógico, um signo mutável, que nos fala que durante este período há dias no hemisfério norte que já parecem verão, há dias que parecem primavera. Então nós estamos no meio deste signo que nos fala desta transição entre estações, e é por isso que é o signo mutável, essa adaptação, essa circulação, essa interligação. E Sol em Gêmeos, então, é mais um testemunho a favor de nós colocarmos a nossa mente, a nossa lógica, o nosso raciocínio, pormos boas perguntas, aprender conhecimento que nos faça expandir a nosso entendimento da realidade e da vida e, sobretudo, possamos ser também descontraídos e leves e brincalhões, porque também Gêmeos falam-nos exatamente desse lado mais tricky, mais traspaceiro, mais descontraído, mais leve e que não se importa de fazer bons debates intelectuais. Então, com o Sol em Gêmeos, Mercúrio em Gêmeos, o Urano em Gêmeos, estamos a passar aqui um bom período para poder desenvolver essa área de Gêmeos na nossa vida. Sol conjunto a Urano, como aquilo que aconteceu com o Mercúrio, também vai acontecer com o Sol. Quando o Sol entrar em Gêmeos, vai encontrar então o Urano. E eu só vou destacar aqui alguns tópicos importantes.
O Sol muitas vezes está associado, se eu falar da astrologia natal, se eu falar da astrologia do nosso mapa de individual, pode ser um centro de vitalidade, entre outras coisas que está associado. Quando nós vemos uma perspectiva global, o Sol está associado a figuras de liderança, a figuras que são reconhecidas, a figuras que são famosas da nossa sociedade, ou que nos lideram, por exemplo, os políticos, os diretores, os responsáveis, os presidentes, não é? Tudo isso é uma figura de Sol na nossa sociedade. Então, quando ele passa conjunto a Urano, pode haver aso ao imprevisto, pode haver aso à instabilidade, pode dar aso, melhor dizendo, a situações e experiências que não são propriamente as contáveis. Então, podemos ver aqui uma ou outra notícia que, se calhar, uma figura ou outra da autoridade passou por alguma situação que não era expectável, porque o Urano traz-nos muitas vezes esse lado do imprevisto e figuras que são associadas a Sol durante estes dia 21, 22, 23 podem passar por um período um pouco mais delicado e só queria deixar esta nota porque é muito simbólico do Urano conjunto ao Sol. Marte quadratura a Plutão será então outro um dos temas um dos mais desafiantes então de maio, como eu disse logo no princípio. Nós por um lado temos este Marte que não está nada confortável em Touro, por outro lado quadratura a Plutão, que são também um ponto que nos fala de poder e de autoridade e de força, também muitas vezes obsessiva, focada, intransigente, temerosa, que nos fala do universo mais desafiante associado a Plutão. Quadraturas são aspectos tensos, então nós podemos realmente ter aqui uma ou outra surpresa, um ou outro explosão que se calhar é ainda imprevista e que pelo acumulado das tensões, dos conflitos, da incapacidade de construir pontes, podem realmente desenvolver-se de uma forma menos pacífica. Particularmente, como eu tento sempre trazer isto para uma perspectiva mais pessoal, durante estes dias, dia 25, 26, 27, um pouco antes, um pouco depois, atenção, 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 atenção ao conflito, atenção à necessidade de ser de vingativo, porque este tipo de aspectos, quadratura de Plutão-Marte, pode realmente intensificar, ou simbolicamente intensificar, essa expressão mais. Espera aí que eu vou-te fazer pagar aquilo. Esse tipo de energia é preciso ter um pouco de atenção durante este período, durante este fim de maio, está bem? Vênus quadratura a Saturno, aqui está o aspecto que eu te falei, do trânsito do percurso de Vênus em Caranguejos, que é pacífico, até acontecer esta quadratura com Saturno e depois dela se dissolver, também continua no seu percurso mais pacífico. Então, Saturno normalmente representa esse ponto de limitação, de constrangimento, de castração, de dificuldade. O Saturno está em Carneiro, no signo onde ele não está muito confortável e que muitas vezes traz-nos uma forma de impor os limites e regras, não pacífico, não de uma forma contável, mas sobretudo através daquilo que basicamente lhe apetecer Saturno em Carneiro. Vênus representa, entre tantas outras coisas, o feminino e as figuras que são dóceis, ternas, meigas e que são belas, o que embeleza a nossa sociedade e a nossa vida. E então aqui pessoas que são associadas a esta Vênus podem passar então por um processo um pouquinho mais delicado neste dia 27, 28, 29, 30. Atenção às injustiças, atenção à castração daquilo que é belo e harmónico, atenção a esses conflitos durante este período, porque aqui simbolicamente pode realmente ser um dos pontos mais tensos. Mais uma vez, eu acho que já ficou muito claro no vídeo de previsão para 26, no vídeo de previsão que a Filipe Araújo fez para 2026, entre equinócios, que as figuras femininas estão a passar um período da nossa história e que é muito evidente na televisão e nas notícias que nós vemos todos os dias, que não é nada, parece quase mentira, parece que é estranho como é que nós estamos a voltar a viver temas e propostas que metem os direitos e os pressupostos do feminino em causa hoje em dia, não é? E isso é uma das coisas que este tipo de aspectos pode realmente evidenciar e trazer à consciência. E se isso acontecer, espero que sinceramente seja tomada medidas e que as coisas melhorem, não é? Que haja realmente um alinhamento, um realinhamento e que se aproveite, infelizmente, esses aspectos para poder desenvolver medidas e circunstâncias que nos possam pôr outra vez num caminho muito mais pacífico para respeitarmos as várias expressões que a vida tem. E, como eu te disse no princípio do vídeo, aqui está a prova provada que Maia também tem uma coisa muito interessante. Normalmente, só acontece uma lua cheia e uma lua nova por mês, mais ou menos. Não é sempre, não é igual, mas maio vai ter duas luas cheias, a de dia 1 e a de dia 31. Enquanto a lua cheia de dia 1 foi com o Sol em Touro e com a lua em Escorpião,
A lua cheia de dia 31 vai ser com o Sol em Gêmeos e com a Lua em Sagitário. Os temas são muito diferentes. Enquanto a lua de dia 1, eu já falei lá atrás, porque se quiseres ver, volta para trás, lá para o vídeo, para a parte da lua de dia 1, de lua de dia 31, nós temos o Sol em Gêmeos, que representa o signo, está associado ao signo ar mutável, está associado à lógica, ao intelecto, à adaptação, às perguntas, à capacidade de integração de várias ideias e lógicas, e Lua em Sagitário, que representa um princípio muito mais de inspiração, de foco, de certezas, de conexão, de entendimento maior, de percepção daquilo, das grandes ideias, está associado a Sagitário. Então aqui há uma dualidade entre um lado mais, vamos pensar, mais irreverente e dos porquês da nossa vida, versus a nossa intuição, a nossa clareza, as nossas certezas. De que forma dependemos, por um lado, de pôr tudo em causa e duvidar de tudo e de todos, e que às vezes até pode ser destrutivo, tal qual como ser dogmático é, mas de que forma é que eu também tenho espaço para seguir a minha intuição, seguir aquilo que eu acredito, pôr-me em verdade, dar respostas que estão associadas a ideias e propósitos pacíficos e benéficos para mais que uma pessoa. Esse tipo de lunação representa isto. Não obstante, uma lua também tem algumas características mais técnicas. O Sol está conjunto a Urano, temos aspecto com Plutão, temos aspecto com Saturno. Então há aqui outras temáticas que eu vou deixar mais para a frente para desenvolver noutro momento, mas não queria deixar de destacar-te que realmente maio tem esta particularidade de ter duas luas cheias, uma no dia 31, uma e outra no dia 1. Ambos momentos, ou melhor, os dois momentos são um pouco mais tensos, e tal qual como todas as luas cheias são. Agora, esta lunação aqui cruza, ou confronta, ou desafia, ou polariza dois grandes temas. De que forma é que eu trago um lado mais leve e curioso, mas ao mesmo tempo sem perder o meu direcionamento e a minha lógica, o meu norte, tão associado a uma lua em Sagitário. E assim nós vamos dando por terminada a nossa previsão deste mês. Espero sinceramente que isto tenha de alguma forma trazido algum entendimento, alguma perspectiva sobre este próximo ciclo. Deixa nos comentários o que é que tu achaste, que é sempre bom ler o teu feedback. Deixa o teu like, manda ao teu amigo. Sabes como é que as coisas são? Tipicamente, quanto mais tu apoiares e comentares e des aqui like no YouTube, a mais pessoas deste vídeo vai chegar e ajudas o canal a promover esta missão que é divulgar a astrologia em português. Também partilho, porque há algumas pessoas que me mandam mensagens a perguntar se eu faço consulta, ou faço. Sim, claro que sim, eu também atendo, faço consulta de astrologia. Todas as informações do meu trabalho estão no meu Instagram, diogoborges.astro, ou podes-me também mandar uma mensagem privada nas várias redes sociais onde eu estou presente, que eu terei todo o gosto em falar do teu mapa, atender, desenvolver ideias tanto do mapa de nascimento, sobre autoconhecimento, também como previsão, tá bem? Então fica só essa nota, porque algumas pessoas acham que eu não faço consultas, e sim, eu faço consultas de astrologia. Então resta-me desejar-te um excelente maio, tudo bom, tenha um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.